Não se conforme com este século. Essa ordem não é só espiritual, é mental. Quando Paulo escreve em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está abrindo um código. Deus está mostrando que a verdadeira mudança não começa na conta bancária, nem na casa, nem no trabalho. Ela começa no pensamento. O céu sempre constrói de dentro para fora. O que você chama de milagre lá fora começou como uma renovação silenciosa aqui dentro. A maioria quer que Deus mude circunstâncias, mas se recusa a mudar a forma de pensar que criou essas circunstâncias. Querem uma nova vida com a mesma mente velha. Querem futuro novo com crenças antigas. Querem abundância, mas alimentam a mente com medo, escassez e dúvida o dia inteiro. Deus não está falando de religião, está falando de mentalidade. Transformai-vos pela renovação da vossa mente é um mandamento psicológico, espiritual e prático. É como se ele dissesse: enquanto os seus pensamentos forem antigos, a sua vida continuará repetindo as mesmas cenas. Você não controla tudo o que acontece, mas controla o que decide cultivar dentro de si. Toda vez que você escolhe entre fé e dúvida, entre esperança e pessimismo, entre coragem e medo, você está dizendo ao céu: é isso que eu quero ver crescer em mim. A sua mente é um solo fértil, nada entra nela e permanece neutro. Pare um instante e observe. O mundo que você enxerga hoje é o reflexo exato das ideias que você aceitou como verdade sobre si mesmo. Os limites que acredita ter, as portas que acha que nunca vão se abrir, tudo isso nasceu como pensamentos que você deixou criar raízes. Deus, porém, te deu a capacidade de arrancar essas raízes e plantar novas sementes. Renovar a mente é isso: limpar o lixo, desmontar os velhos argumentos, substituir a voz da derrota pela voz da promessa. Agora, imagine o que aconteceria se, em vez de repetir mentalmente fracassos, você passasse a repetir propósito, possibilidade, abundância, favor. Imagine se, em vez de revisitar o passado, você treinasse a mente para ensaiar o futuro que Deus desenhou para você. É exatamente isso que um outro versículo revela com uma clareza quase brutal. Em Provérbios 23:7 está escrito: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. A Bíblia está dizendo sem rodeios: você se torna aquilo que pensa continuamente. Se dentro de você existe a crença de que é limitado, você age como alguém limitado. Se você se enxerga como alguém pequeno, suas decisões serão pequenas. Se você acredita que nasceu para sobreviver e não para governar, todo o seu corpo, sua energia, seus relacionamentos vão responder a essa história interna. Mas quando você entende que foi criado à imagem de Deus, com capacidade de criar, decidir, escolher, aprender, então tudo à sua volta começa a se reorganizar para se alinhar com essa nova identidade. A mente é como um espelho invisível entre o mundo espiritual e o físico. O que você reflete aqui dentro, cedo ou tarde, aparece lá fora. Por isso, o primeiro ato da fé não é falar, é pensar. Antes da palavra sair da boca, ela nasceu na mente. Deus criou o universo com a palavra, mas a palavra surgiu de uma consciência criadora perfeita. Da mesma forma, cada frase que você lança, cada atitude que toma, nasceu de um pensamento que você alimentou em silêncio. O que você pensa com constância, você se torna com evidência. É aqui que entra a grande estratégia do inimigo. Ele não precisa destruir sua vida de uma vez. Basta corromper aos poucos a sua maneira de pensar. Se ele sequestra o foco da sua mente, ele já ganhou metade da batalha, porque o corpo sempre segue a direção da crença. Não é o problema que te destrói, é a interpretação que a mente faz dele. Por isso, a verdadeira guerra não é lá fora, é aqui dentro.
A maior batalha não é contra pessoas, mas contra pensamentos. A vitória que você busca começa quando você aprende a escolher quem fala mais alto dentro de você. Dúvida e fé são sementes. A mente é o terreno que decide qual delas vai crescer. E a colheita é a vida que você está vivendo hoje. Deus sabia que a mente seria esse campo decisivo. Por isso deixou chaves espalhadas nas Escrituras. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Repare, não é qualquer paz, é paz perfeita. E ela não nasce depois que tudo se resolve. Ela nasce quando a mente encontra um ponto de firmeza. A mente firme não é a que nunca sente medo, é a que não é governada pelo medo. É uma mente com raízes profundas que não se vende para qualquer notícia, qualquer comentário, qualquer caos. Deus está dizendo: se o seu pensamento estiver ancorado em mim, eu te conservo em paz. Conservar significa manter vivo, ou seja, a paz não é um momento, é um estado que você preserva. A maioria tenta arrumar o lado de fora para só então acalmar o lado de dentro. Mas o fluxo espiritual é o inverso. Primeiro você organiza dentro, depois o lado de fora responde. A paz não é ausência de problemas, é presença de confiança. É quando você olha para o que está acontecendo e, mesmo sem entender, decide acreditar que Deus ainda está conduzindo a história. A mente firme faz o coração leve. Quando você treina a mente para voltar sempre à fonte, o medo perde espaço. A tempestade pode rugir, mas há um lugar dentro de você onde o vento não alcança. Esse lugar é construído pensamento por pensamento. Cada vez que você escolhe fé no meio do caos, você finca mais fundo essa âncora. Outra chave aparece em Josué 1:8. Deus está prestes a colocar Josué diante da terra prometida, um território de abundância, de promessas, de conquistas. Antes de falar de terra, Deus fala de mente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba a sequência. Primeiro meditar, depois prosperar. Primeiro mente, depois caminho. Deus não diz, trabalhe até a exaustão. Ele diz, pense de forma alinhada, constante, espiritual. A prosperidade que dura não começa na carteira, começa na consciência. Quando você medita repetidamente em sabedoria, aquilo deixa de ser teoria e vira padrão interior. O que se torna padrão dentro, inevitavelmente se manifesta fora. Meditar dia e noite é reprogramar. É saturar a mente com uma visão de futuro, com promessas, com princípios, até que o velho jeito de pensar não encontre mais lugar. Muitos querem abundância, mas mantêm uma mente dispersa, fragmentada, confusa. Pensam grande pela manhã, mas à noite repetem todas as histórias de escassez que aprenderam desde a infância. Vivem alternando fé e medo, como quem muda de estação de rádio o tempo todo. E depois perguntam por que o sinal da vida é tão instável. O universo responde ao que é constante, não ao que é ocasional. Por isso Deus insiste, medita dia e noite. Uma mente disciplinada é a única capaz de atrair e sustentar uma vida próspera. Mas mesmo quando o plano está claro, o medo tenta tomar o controle. É por isso que em 2 Timóteo 1:7 lemos: Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. O medo, então, não é herança divina. Ele é o ruído que aparece quando você se esquece de quem te formou. Medo é a fé distorcida. É acreditar com força que o pior vai acontecer. Fé é o oposto. É acreditar com a mesma intensidade que o melhor de Deus vai se manifestar. Os dois usam a mesma ferramenta: pensamento repetido. A diferença é o lado para onde você aponta essa força. Uma mente sã não é uma mente que nunca treme.
É uma mente que, mesmo tremendo, decide agir. Deus te deu poder para agir, amor para equilibrar e lucidez para escolher qual voz vai comandar a sua vida. Se você deixa o medo discursar o dia inteiro, ele cria imagens, sensações, bloqueios. Mas quando você escolhe alimentar fé, algo muda dentro de você. As mesmas situações ganham outros significados. O que antes era obstáculo vira treinamento. O que antes parecia fim de linha vira curva para um novo caminho. A mente de poder não é a que ignora a realidade. É a que olhe para ela com a lente da possibilidade. Jesus leva isso ao extremo quando afirma em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Ele não fala de quase tudo, ele fala de tudo. E não está limitando esse tudo a um contexto religioso. Ele está revelando como funciona a mente quando está alinhada com a verdade divina. Fé não é um sentimento frágil, é um estado mental sólido. É uma certeza interior tão intensa que o corpo começa a agir como se aquilo já fosse real. O cérebro muda, a energia muda, as oportunidades aparecem porque você começou a enxergar o que antes ignorava. A fé pensa, sente, fala e se comporta como se o milagre já estivesse em andamento. A dúvida pede e espera. A fé agradece e caminha. É quando você diz, eu creio com convicção, que o céu responde, então já está feito na minha dimensão, agora você só vai assistir ao desdobramento. Só que existe um ponto crítico. Os pensamentos não param de chegar. Alguns trazem fé, outros carregam medo. E é em 2 Coríntios 10:5 que Paulo entrega uma arma espiritual poderosa, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em outras palavras, não aceite qualquer pensamento como seu. Pensamentos são visitantes. Alguns vêm da luz, outros das sombras. Você decide quem fica, quem sai e quem nunca entra. Levar cativo é exatamente isso. Colocar os pensamentos em julgamento. Perguntar: isso aqui está alinhado com a verdade de Deus ou é só lixo tentando envenenar minha mente? O medo diz: você não vai conseguir. A verdade responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A culpa sussurra: você é o seu erro. A graça diz: você é aquilo que Deus declarou sobre você, não aquilo que o seu passado grita. Se você não disciplina a mente, ela te escraviza. Todo pensamento que você não confronta começa a moldar sua identidade. A mente pode ser campo de batalha ou altar. Campo de batalha quando você alimenta as setas da acusação, da comparação, da inveja, da autossabotagem. Altar quando você escolhe alimentar a fé, a gratidão, a esperança, a visão. Deus já te deu autoridade, mas Ele não vai pensar por você. Esse movimento é seu. Em 1 Coríntios 2:16, vem uma das declarações mais ousadas da Bíblia. Nós temos a mente de Cristo. Não é teremos um dia, é nós temos. Isso significa que dentro de você existe uma frequência de pensamento, uma consciência espiritual capaz de ver além do medo, além do caos, além da lógica limitada. Ter a mente de Cristo é aprender a olhar para a vida com o mesmo tipo de clareza. Enxergar propósito onde outros só enxergam problema, ver oportunidade onde outros só veem desgraça, responder com calma onde outros explodem em desespero. Cristo não era controlado pelo ambiente. Ele realinhava o ambiente com sua presença e sua palavra. Quando você desperta essa mente dentro de si, algo muda em cada decisão. Você para de reagir impulsivamente e passa a responder intencionalmente. A mente de Cristo enxerga a essência, não só a aparência. Ela sabe que por trás de cada confronto há uma chance de crescer, por trás de cada porta fechada há um redirecionamento, por trás de cada atraso pode haver proteção. Ela não se deixa arrastar por qualquer narrativa, porque está ancorada na verdade que liberta. Quanto mais você alimenta essa mente com oração, meditação na palavra, gratidão, silêncio intencional, mais sua percepção muda.
As mesmas situações continuam existindo, mas agora você as vê de outro ângulo. É como sair do porão e subir para a cobertura. O cenário é o mesmo, mas a visão é completamente diferente. E para que essa mente se mantenha saudável, Deus te dá um filtro em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso não é só um conselho romântico, é uma lei mental. Paulo está dizendo, em outras palavras, o que ocupa a sua mente governa a sua vida. Repetição gera hábito, hábito gera caráter e caráter constrói destino. A mente é como um rádio, você escolhe a frequência, escassez ou abundância, raiva ou gratidão, medo ou fé. Quando você decide escolher conscientemente aquilo que vai alimentar a sua mente, tudo começa a mudar. Gratidão é uma dessas chaves. Ela muda a vibração interior. Não porque somos positivos, mas porque reconhecemos que Deus já fez, já faz e ainda fará. A gratidão diz ao céu e ao universo: eu reconheço o que tenho e estou pronto para receber mais. Pessoas gratas não negam a dor, mas se recusam a ser definidas por ela. Elas olham para o que não deu certo, aprendem, mas escolhem focar no que ainda está florescendo. A gratidão desarma a ansiedade, porque tira o foco do que falta e direciona para o que já existe. Ela conecta a mente a um estado de plenitude, e não é só espiritual. Quando você agradece, o cérebro libera substâncias que trazem bem-estar, paz, motivação. O corpo inteiro responde ao comando da mente. Cada célula parece entrar em outro ritmo. Isso muda a maneira como você enxerga oportunidades, como você se relaciona, como trabalha. É por isso que Deus te chama a pensar no que é puro, justo, amável, não para te distrair dos problemas, mas porque Ele sabe que você só consegue criar, decidir e avançar a partir daquilo que pensa continuamente. Então eu te pergunto, o que tem ocupado sua mente nos últimos dias? Qual estação você tem sintonizado? O medo tem sido a voz principal ou a fé? A culpa tem feito eco dentro de você ou a graça? Você tem regado mais as sementes da escassez ou as sementes da abundância? Lembre-se, pensamentos são orações silenciosas. Cada vez que você repete algo com emoção, você está assinando um pedido diante do céu. Se essa mensagem está falando com você, é porque Deus está te chamando para um novo nível de responsabilidade sobre a sua mente. Ele já te deu palavra, promessas, princípios, mas é você quem decide o que vai crescer dentro de si. A vida que você tanto deseja não começa amanhã, começa agora, no próximo pensamento que você escolhe alimentar. Feche os olhos por um instante e declare em voz clara com fé: a partir de hoje, eu escolho renovar a minha mente. Eu não aceito mais pensamentos de derrota como verdade. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como alguém que foi criado para vencer. O novo milagre já começou dentro de mim. Escreva nos comentários com convicção: a partir de hoje, eu escolho pensamentos de vitória. Quando você escreve, você registra isso na sua mente e proclama isso no mundo espiritual. Se essa palavra te despertou, não guarda só para você. Curta esse vídeo agora, se inscreva no canal, ative o sino para não perder as próximas mensagens e compartilhe com alguém que você sabe que está travado dentro da própria mente. Lembre-se, uma mente transformada é o primeiro passo para um destino extraordinário. Deus já fez a parte dele. Agora é a sua vez de escolher o que vai pensar, o que vai crer e o que vai cultivar. Pergunta: se Deus é tão poderoso, por que Ele não muda minha vida de uma vez, sem que eu precise mudar minha mente? Resposta: porque Deus respeita o sistema que Ele mesmo criou. Ele decidiu te dar livre-arbítrio, consciência, capacidade de pensar, escolher, crer e agir.
Se ele te mudasse por fora, sem alinhar o que está dentro, você voltaria para o mesmo lugar. A Bíblia mostra que o processo começa na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se Deus pulasse essa etapa, você teria uma mudança superficial, não uma transformação verdadeira. Ele quer que você participe do milagre, que aprenda a pensar como filho e não como escravo. A mente renovada não só recebe a bênção, ela sustenta a bênção. Pergunta: como eu sei se a minha mente está mais alinhada com o medo ou com a fé? Resposta: observe o que você repete em silêncio. Aquilo que você pensa quando ninguém está vendo revela sua verdadeira base. Se a primeira reação diante de qualquer situação é "não vai dar certo, vai faltar, vou perder", é sinal de que o medo tem governado. Se, mesmo tremendo, você pensa "Deus está comigo, algo Ele vai fazer, vou aprender, vou passar por isso", a fé está ganhando espaço. Não é sobre nunca temer, é sobre qual voz ganha mais tempo dentro de você. A mente alinhada com a fé não é a que nunca sente medo, é a que escolhe não ser dirigida por ele. Pergunta: renovar a mente é só pensar positivo? Resposta: não. Pensamento positivo sem fundamento é auto-engano. Renovar a mente é alinhar o pensamento com a verdade de Deus, não apenas com o que você gostaria que fosse. É substituir mentiras profundas por promessas profundas. É olhar para uma situação difícil e, em vez de repetir "eu sou um fracasso", dizer "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Não é negar a realidade, é enxergar a realidade com outra lente. Pensamento positivo pode te animar por um dia. Renovação de mente muda a sua identidade e, com o tempo, toda a sua história. Pergunta: por que parece tão difícil quebrar pensamentos antigos e crenças de escassez? Resposta: porque pensamentos repetidos viram caminhos no cérebro, quase como trilhas batidas numa floresta. Quanto mais você anda nelas, mais fáceis se tornam. Crenças de escassez muitas vezes foram plantadas na infância, pela família, pela cultura, por experiências de dor. Quando você começa a mudar, é como abrir uma trilha nova. Exige esforço, foco e constância. Mas à medida que essa trilha nova é usada, a antiga começa a perder força. Deus te chama para essa caminhada. Meditar dia e noite, insistir no novo padrão, até que a mente aceite que você não é mais escravo de velhas histórias. Pergunta: como discernir se um pensamento vem de Deus, de mim mesmo ou do medo? Resposta: pensamentos que vêm de Deus se alinham com a palavra, produzem paz profunda e te empurram para crescimento, amor e propósito. Pensamentos que vêm do medo te paralisam, te diminuem, te enchem de culpa, ressentimento e fuga. Pensamentos puramente humanos são aqueles neutros do dia a dia, que nem sempre são ruins, mas podem ser facilmente influenciados. O filtro é: esse pensamento reforça o que Deus diz ou o que as feridas dizem? Ele me aproxima do meu propósito ou me esconde dele? Se te encolhe, se te empurra para longe da luz, não vem da fonte certa. Pergunta: como posso praticar na prática levar cativo todo o pensamento? Resposta: primeiro perceba, sem consciência nenhum pensamento pode ser dominado. Segundo, nomeie: isso é medo, isso é dúvida, isso é mentira, isso é promessa. Terceiro, substitua. Troque o pensamento tóxico por uma verdade bíblica ou uma afirmação alinhada à fé. Exemplo: o pensamento diz, você não é capaz. Você responde, Deus me deu espírito de poder, amor e mente sã. Faça isso de forma repetida, intencional. Levar cativo não é lutar com uma espada física, é reeducar a mente até ela aprender que não manda em você, você manda nela. Pergunta: é possível ter fé e mesmo assim lutar com ansiedade? Resposta: sim, e é mais comum do que parece. Ter fé não significa nunca sentir sintomas de ansiedade. Significa, porém, decidir não ser dominado por eles.
A ansiedade é muitas vezes o resultado de uma mente tentando controlar o que não foi chamada a controlar. A fé entrega, confia, respira. Você pode caminhar com fé e ainda assim ter dias difíceis, pensamentos acelerados. O processo de renovação da mente vai, aos poucos, ensinando seu interior a descansar. A questão não é nunca sentir, e sim não deixar que isso defina quem você é e como você vive. Pergunta: como a gratidão se conecta com a renovação da mente? Resposta: a gratidão é uma ferramenta espiritual e mental de realinhamento. Quando você escolhe agradecer, mesmo em meio a desafios, você desloca o foco do que falta para o que já existe. Isso reorganiza não só o cérebro, mas também a sua vibração interior. A gratidão diz: eu reconheço que Deus já fez, já faz e ainda fará. Ela quebra ciclos de reclamação que reforçam escassez e abre espaço para novas ideias, percepções e oportunidades. Uma mente grata é menos refém da comparação, da inveja e do medo. Ela vive em estado de abertura para o próximo nível de abundância. Pergunta: e se eu tiver pensamentos muito escuros e negativos, isso significa que não tenho fé? Resposta: não necessariamente. Pensamentos escuros podem ser resultado de cansaço, traumas, feridas, ataques espirituais, hábitos antigos. O que revela sua fé não é o tipo de flecha que chega, mas o que você faz com ela. Se você abraça esses pensamentos como identidade, eles te sugam. Se você reconhece, confronta, ora, pede ajuda e os substitui por verdades, a sua fé está ativa. A luta mental não é prova de ausência de fé, é cenário onde a fé é exercitada. A diferença entre quem afunda e quem cresce está em como respondem ao que passa pela mente. Pergunta: como posso fortalecer a mente firme que Isaías 26:3 fala? Resposta: mente firme não nasce por acaso. Ela é construída por repetição e foco. Você a fortalece com hábitos espirituais e mentais, meditação na palavra, oração, gratidão diária, silêncio intencional, declaração de promessas, consumo de conteúdo que edifica. Também evita intoxicação mental, excesso de notícias tóxicas, conversas destrutivas, autocrítica brutal. Cada vez que você volta a mente para Deus, mesmo quando ela quer se perder, você coloca mais um tijolo nessa firmeza. Com o tempo, algo que era instável vira fundação. Pergunta: prosperidade é só dinheiro? Resposta: não. Prosperidade bíblica começa na alma, saúde emocional, paz, sabedoria, relacionamentos alinhados, propósito, presença de Deus. Dinheiro é uma parte importante, mas não é o centro. Uma mente renovada não busca apenas enriquecer, busca frutificar em todas as áreas. Você pode ter dinheiro e ser miserável, ou pode ter uma mente próspera que atrai, administra e multiplica recursos com propósito. Biblicamente, prosperidade é ter o suficiente e o transbordante para cumprir o propósito que Deus te deu, sem ser escravo do que possui. Pergunta: como a mente de Cristo muda a forma como eu lido com problemas? Resposta: a mente de Cristo enxerga propósito onde a mente comum só vê caos. Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ela pergunta: o que posso aprender, crescer ou transformar com isso? Cristo não fugia de cenários difíceis. Ele os redefinia. Quando você acessa essa mente, começa a ver cada crise como preparo, cada atraso como proteção, cada porta fechada como redirecionamento. Você para de se enxergar como vítima e passa a se ver como alguém que, com Deus, consegue atravessar qualquer fase e sair mais forte. Pergunta: como Josué 1:8 se aplica hoje ao meu dia a dia? Resposta: assim como Josué, você também está diante de terras prometidas, sonhos, chamados, projetos, crescimento financeiro, cura de áreas da vida. O princípio é o mesmo: medita dia e noite, fala, pratica, e então o caminho prospera.
Aplicar isso hoje significa colocar a sabedoria bíblica dentro da rotina. Antes de tomar decisões, filtrar pela palavra. Antes de reagir, lembrar dos princípios. Antes de acordar e dormir, alimentar a mente com verdades e não com lixo. Quanto mais você faz isso, mais sua mentalidade se fortalece e começa a atrair circunstâncias alinhadas. Pergunta: qual é o papel da disciplina na renovação da mente? Resposta: disciplina é a ponte entre revelação e transformação. Saber que precisa mudar não muda nada. É o que você faz repetidamente que gera resultado. Renovar a mente exige disciplina para rejeitar pensamentos antigos, para se levantar depois de recaídas, para insistir em novos hábitos, mesmo sem ver resultado imediato. Deus te dá a palavra, o Espírito te fortalece, mas quem escolhe levantar, desligar, filtrar, focar, é você. Sem disciplina, toda revelação vira só emoção de momento. Com disciplina, a revelação vira estilo de vida. Pergunta: é possível ter uma mente renovada e continuar cercado por pessoas negativas? Resposta: é possível, mas é mais difícil. O ambiente não determina seu destino, mas influencia sua velocidade. Pessoas negativas podem tentar plantar sementes de dúvida, medo e crítica. Com mente renovada, você aprende a colocar limites, ouvir menos opiniões tóxicas e se fortalecer em Deus. Em alguns casos, será necessário se afastar de certas vozes. Em outros, será preciso aprender a conviver protegendo o coração. Uma mente renovada não é isolada do mundo, mas é seletiva com o que deixa entrar. Você não controla o que os outros falam, mas controla o que decide acreditar. Pergunta: qual é a diferença entre visualizar e fantasiar? Resposta: fantasiar é fugir da realidade, criar cenários sem nenhuma disposição de agir, se esconder em sonhos vazios. Visualizar, na perspectiva da fé, é enxergar com os olhos da mente aquilo que Deus pode fazer. Enquanto você se prepara, age, ora e se alinha com esse futuro. Visualizar é ensaiar internamente o que você crê que viverá com Deus. A fantasia anestesia, a visualização com fé mobiliza. A fantasia te afasta da responsabilidade, a visualização te aproxima de decisões concretas. Pergunta: como a fé afeta o cérebro e o corpo? Resposta: quando você crê de verdade, o seu cérebro começa a disparar novos padrões. Emoções como esperança, gratidão, confiança geram substâncias que fortalecem o sistema nervoso, regulam emoções, melhoram foco. Ao mesmo tempo, pensamentos de medo crônico, culpa, estresse extremo produzem um ambiente interno tóxico. A fé não é só um conceito abstrato, ela impacta hormônios, batimentos, respiração, expressão corporal. Quando Jesus diz: tudo é possível ao que crê, ele está falando também de uma mente que reorganiza o corpo para agir em direção ao milagre. Pergunta: o que significa na prática ter uma mente de poder, amor e equilíbrio? Resposta: mente de poder é aquela que sabe que pode agir, decidir, tentar, criar e não se vê apenas como vítima das circunstâncias. Mente de amor é aquela que não se endurece, que escolhe compaixão em vez de amargura, que não deixa o coração ficar tóxico. Mente equilibrada é aquela que não se entrega aos extremos, nem ao desespero, nem à indiferença, mas caminha em sobriedade. Juntas, essas três dimensões formam uma mentalidade que não quebra na primeira tempestade. Pergunta: como eu posso começar a mudar minhas crenças sobre dinheiro e prosperidade? Resposta: primeiro, identificando quais são as crenças atuais. Dinheiro é sujo, rico não entra no céu, nunca vai dar para mim, só sofre quem tenta crescer. Depois perguntando: essas frases vêm da Bíblia ou de traumas e cultura? Em seguida, substituindo por princípios verdadeiros. Deus é dono do ouro e da prata. Ele se agrada da prosperidade de seus servos quando usada com propósito.
Trabalho, sabedoria e generosidade fazem parte desse fluxo. Reforce novas crenças com estudo, declarações, conteúdo saudável e experiências práticas. Organizar finanças, planejar, ofertar, investir com responsabilidade. Pergunta: e se eu sentir que minha mente está viciada em pensar negativo? Resposta: vícios mentais existem. Alguns cérebros se acostumaram tanto a buscar o pior cenário que se tornam especialistas em achar problemas. Não é o fim. Reconhecer já é o primeiro passo. Você começa a quebrar esse vício introduzindo pequenas interrupções. Quando um pensamento negativo vier, não deixe passar reto. Pare, questione, troque, introduza gratidão diária, mesmo que pareça artificial no começo. Reduza o consumo de conteúdo que só reforça caos. Com o tempo, o cérebro começa a criar novos caminhos, menos aditos à negatividade. Pergunta: como a palavra de Deus funciona como ferramenta de reprogramação mental? Resposta: a palavra é como um software sagrado. Ela traz padrões de pensamento que vêm direto da mente de Deus. Quando você medita nela, declara, escreve, repete, pratica, vai substituindo códigos antigos. Não sou capaz, por tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém se importa comigo, por Deus nunca me abandona. Vai faltar, por o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A repetição dessas verdades, carregadas de fé, reconfigura o modo como você vê a si mesmo, o mundo e o próprio Deus. Pergunta: Deus se importa com os pensamentos pequenos que eu tenho no dia a dia? Resposta: sim, porque são justamente os pequenos pensamentos repetidos que constroem grandes realidades. Não é só na hora da grande decisão que a mente importa. É no jeito como você fala consigo mesmo enquanto lava a louça, dirige, trabalha, olha o celular. Se o tempo todo você se xinga, se diminui, se compara, isso vai ganhando peso. Deus se importa com tudo que te constrói ou te destrói. Ele quer participar também da sua conversa interna, te ensinando a falar consigo mesmo com verdade, responsabilidade e amor. Pergunta: como lidar com recaídas na mente quando eu acho que já mudei, mas volto a pensar como antes? Resposta: recaídas fazem parte de qualquer processo de transformação. Não significa que nada mudou, significa que o padrão antigo ainda tenta voltar. Em vez de se condenar, use a recaída como lembrete. Opa, ainda há algo a fortalecer aqui. Volte para o foco, reforce as verdades, retome os hábitos. A pior coisa é usar a recaída como desculpa para desistir. O segredo está na constância: cair, levantar, ajustar, seguir, até que o novo se torne mais natural que o antigo. Pergunta: como os pensamentos se tornam espirituais? Resposta: pensamentos se tornam espirituais quando são alinhados à verdade de Deus, guiados pelo Espírito e carregados de fé, amor, esperança. Não é só pensar sobre Deus, é pensar com Deus. Convidar o Espírito Santo para participar da sua maneira de interpretar a vida. Quando você pergunta: Senhor, como o Senhor vê isso? Seus pensamentos começam a se abrir para perspectivas que você não teria sozinho. O espiritual não é separado do mental, ele o inspira, limpa e expande. Pergunta: por que alguns parecem viver milagres e outros não, mesmo ouvindo as mesmas mensagens? Resposta: porque ouvir não é o mesmo que absorver. Duas pessoas podem escutar a mesma palavra, mas uma se abre, medita, pratica, e a outra apenas sente emoção e volta ao velho padrão. O solo da mente é diferente. Uma mente endurecida rejeita a semente. Uma mente preocupada com tudo a sufoca. Uma mente distraída deixa a semente ser roubada. Mas uma mente que decide proteger, meditar e praticar não apenas recebe a palavra, ela a transforma em estilo de vida. E é aí que os milagres começam a aparecer de fora. Pergunta: como saber se a minha mente está realmente mudando? Resposta:
Você perceberá isso por alguns sinais. Reações diferentes a situações que antes explodiam você. Mais capacidade de pausar antes de reagir. Pensamentos de fé aparecendo com mais frequência. Menos tempo preso em ciclos de culpa e medo. Decisões mais alinhadas com propósito e não apenas com impulso. A mudança de mente aparece primeiro nas pequenas escolhas internas, depois nos grandes resultados externos. Pergunta: o que é, na prática, pensar como alguém que tem a mente de Cristo? Resposta é perguntar: o que Jesus veria aqui? Como ele interpretaria isso? O que ele priorizaria nessa situação? É escolher responder com verdade e amor, não com vingança e orgulho. É se importar com propósito, não só com ego. É ver o valor das pessoas, mesmo as difíceis. É confiar que há um plano mesmo quando tudo parece caótico. Essa mentalidade não te torna perfeito, mas te tira da posição de reagir na carne o tempo todo. Pergunta: renovar a mente vai resolver todos os meus problemas? Resposta: não no sentido de fazer tudo desaparecer magicamente, mas vai mudar radicalmente a forma como você atravessa cada problema e as decisões que toma a partir deles. Com mente renovada, você para de repetir os mesmos erros, escolhe caminhos mais sábios, se conecta mais profundamente com Deus, desenvolve coragem e clareza. Isso faz com que muitos problemas sejam evitados, outros sejam resolvidos mais rápido e outros ainda se transformem em testemunhos poderosos. Pergunta: como posso ensinar meus filhos ou pessoas próximas a também renovarem a mente? Resposta: primeiro, sendo exemplo. Uma mente renovada é percebida pela forma como você fala, reage, decide, perdoa, espera, confia. Segundo, conversando sobre isso de forma simples, mostrando versículos, contando histórias, compartilhando aprendizados. Terceiro, criando ambiente. Menos crítica, mais encorajamento, mais diálogo, mais oração. Você não controla a mente de ninguém, mas pode ser um espelho vivo do que é possível quando alguém se deixa transformar por dentro. Pergunta: o que significa de forma profunda, como imagina em sua alma, assim ele é? Resposta: significa que você nunca será, na prática, muito diferente daquilo que acredita ser lá dentro. Se se vê como fracassado, mesmo com talento, vai sabotar oportunidades. Se vê como indigno, vai rejeitar amor saudável. Se vê como limitado, vai fugir de desafios que poderiam te levar ao próximo nível. Mas se você começa a se ver como Deus te vê, filho, amado, capaz, responsável, chamado, suas ações mudam. A alma é o palco onde a verdadeira identidade se forma, e a vida é o reflexo desse teatro interno. Pergunta: o que eu faço quando minha mente insiste em voltar para o passado? Resposta: o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Quando a mente volta, você pode revisitar, mas não acampar. Traga o que serve de lição, entregue ao perdão o que ainda dói e devolva a culpa ao Senhor, que já pagou o preço na cruz. Use frases como: isso aconteceu, eu aprendi, mas não define quem eu sou hoje. Medite mais sobre o que Deus diz sobre o seu futuro do que sobre as falhas do seu passado. A mente que só olha para trás perde a capacidade de construir o que vem pela frente. Pergunta: como a confiança em Deus fortalece a saúde mental? Resposta: confiar em Deus redistribui o peso. Em vez de carregar tudo sozinho, você aprende a entregar o que não controla, agir no que é possível e descansar no que é promessa. Isso reduz a sensação de desespero, diminui a arrogância de achar que tudo depende de você e te põe num lugar de parceria com o céu. A confiança não elimina toda dor, mas evita colapsos contínuos. Ela cria um chão, um eixo, um centro. Quanto mais você confia, menos a mente se perde em cenários catastróficos, mais ela aprende a dizer: ainda não vejo, mas sei em quem eu creio. Pergunta:
Qual é o primeiro passo prático que eu posso dar hoje para começar a mudar minha mente? Resposta: escolha um pensamento que você sabe que te destrói e decida que hoje ele não terá a última palavra. Pode ser: não sou capaz, não mereço, vai dar errado, não tem jeito. Escreva esse pensamento, confronte com a verdade da palavra e substitua por uma frase de fé. Repita essa nova verdade em voz alta várias vezes ao dia. Comece por um. A transformação não é um salto mágico, é uma série de passos firmes na mesma direção. Hoje você decide dar um desses passos. Agora presta atenção, porque esse é o momento de virada. Você não chegou até aqui por acaso. Se essa parte extra ardeu dentro de você, é porque Deus está te chamando para um novo nível de responsabilidade com a sua mente. Ele já colocou dentro de você sementes de grandeza, mas é você quem decide se vai regar com medo ou com fé. A partir de hoje, cada pensamento seu pode ser apenas mais um ruído ou pode ser um tijolo na construção do seu destino. Você já entendeu que não está lutando só contra contas, pessoas, circunstâncias. A sua maior guerra é contra a antiga versão da sua mente, aquela que se acostumou a duvidar, a se diminuir, a aceitar menos do que Deus planejou. Mas agora você sabe, você tem a mente de Cristo. Você tem o espírito que não é de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tem promessas, você tem princípios, você tem autoridade. Então, eu quero te fazer um convite claro. Não viva o resto da sua vida com a mesma mentalidade que quase destruiu seus sonhos até aqui. Decida hoje que a renovação da sua mente não vai ser só um vídeo que você assistiu, mas um compromisso que você assumiu. Se essa mensagem mexeu com você de verdade, escreva nos comentários com fé e convicção a hashtag Mente Renovada em Cristo. Escreve isso não como uma frase bonita, mas como um pacto. Toda vez que você digitar na mente renovada em Cristo, você está dizendo para o céu, para o mundo espiritual e para si mesmo: eu estou escolhendo viver como alguém que não se conforma com este mundo, mas se transforma pela renovação da mente. E agora, antes de sair desse vídeo, faz 3 coisas que parecem simples, mas que são sementes poderosas. Curte esse vídeo. Isso mostra para o algoritmo que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque você precisa estar cercado todos os dias de palavras que alimentam a nova mente que Deus está construindo em você. Ativa o sino e compartilha com alguém que você sabe que está travado dentro da própria cabeça. Talvez essa pessoa esteja a um pensamento de desistir, e Deus quer usar justamente você como canal para virar essa chave. Lembra disso. Uma vida extraordinária nunca começa de fora para dentro. Ela começa num ponto escondido e silencioso, onde ninguém vê. O lugar onde você decide, de uma vez por todas, o que vai ocupar os seus pensamentos. Renove a mente, alinhe o coração e observe o céu se movendo a seu favor. O próximo milagre não começa na sua conta bancária, começa na sua forma de pensar. E a partir de hoje, com a sua mente renovada em Cristo, o universo inteiro vai perceber a diferença.